Graças a Deus, mais uma noite, e você me dá o prazer de entrar na sua casa, no seu escritório, na sua granja, ou aí onde você estiver me assistindo. Eu quero falar nesta noite a respeito do trabalhar de Deus para com o ser humano. E muitas das vezes o ser humano acha que Deus da sua vida. Não, Deus nos concede tudo que você precisa, tanto para esta vida como para a vida eterna. Eu quero iniciar esse trabalho desta noite, esse vídeo. Antes que eu esqueça, peço que você dê seu like, se inscreva, compartilhe. Muitas pessoas têm entrado em contato comigo através de pessoas que compartilharam o vídeo e estão fazendo parte desse trabalho. Isso é um trabalho missionário. Como missionário, eu transmito para você transmite para alguém transmite para outras pessoas. Essa palavra muitas das vezes cai no olhar e na atenção de alguém que está precisando de uma palavra da parte de Deus. Eu quero ler aqui no livro de João, capítulo 3, e o versículo de número 16. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que vida eterna é essa tão falada? Porque nós temos aqui na terra uma vida transitória. Ela tem um tempo marcado pelo próprio Deus e ela tem um final. Essa vida física, ela vai desaparecer, mas a vida eterna, ela continua. Está dizendo vida eterna. Tanto ela permanece vida eterna na salvação, como na condenação. Jesus falando aqui através do Evangelho de João, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você só pode perceber o tamanho desta palavra se você tirar o título mundo e colocar o seu nome. Aí você vai pronunciar: porque Deus amou Severino de tal maneira que deu seu Filho único, para que ele não pereça, mas que tenha a vida eterna. A vida eterna que o Senhor fala muito e deixa focar em nós é uma vida ao lado do Senhor na glória, desfrutando de tudo aquilo que Ele tem. Porque agora nós não somos só criaturas. Através da nossa conversão, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas deu-lhe o direito de todo aquele que nele crê se tornar filhos de Deus. Uma certa vez eu estava evangelizando e uma pessoa disse: missionário, todo mundo é filho de Deus. A
Bíblia não mostra assim. Era desde o início para nós sermos filhos de Deus. Mas o primeiro filho e a primeira filha de Deus morreu, você sabe disso, tá? Quando Deus criou o mundo com tudo que há hoje, não esse lado esquerdo do pecado, das trevas, da doença, de tudo quanto não presta, isso daí não foi criado por Deus. Nós lemos no livro de Gênesis que quando Deus criou o mundo, quando Ele terminava uma obra, Ele disse: viu Deus que o que fez era muito bom. E o mais interessante é quando Ele diz para o Espírito Santo e para o Senhor Jesus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O Senhor tirou do seu especial para fazer você a mim. E essas coisas que acontecem nos dias atuais foi por causa da morte do homem. Da morte do homem. Mas por quê? O Senhor disse, depois que o Senhor criou tudo, vegetação, fruteiras e tudo que existe hoje, são frutos daquilo, só que numa distância muito grande. E o Senhor disse: está vendo todas essas fruteiras? Você pode comer de tudo, menos da árvore que está no centro do jardim, a árvore do bem e do mal, o árvore da ciência, porque no dia que você dela comer, você morrerá. E ali Deus esclareceu qual era o modelo de homem que o Senhor criou. Ele queria um homem obediente à sua palavra. Mas o inimigo das nossas almas, ele é sedutor. Ele gosta de pouco a pouco colocar pensamentos. Eu já vi pessoas dizer: ah, se eu fosse Deus. Isso é uma palavra que foi dita lá no céu por Satanás. Vou colocar meu trono acima das maiores alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Quando o ser humano ele fala uma palavra desta, ele emprestou a sua boca ao inimigo das nossas almas. E você sabe o relato como foi. Satanás, ele não obriga ninguém a fazer o mal, mas ele seduz a pessoa a fazer o mal. Convence muitas pessoas que não têm uma segurança em Deus, são seduzidas. Ele seduziu ela. Não, você pode comer. Ele disse que você morrer. Isso é conversa de Deus. Está vendo que Deus criou tudo para você não poder comer. E a palavra de Deus diz que ela deu ouvido a Satanás. Seu ouvido foi feito para ouvir a palavra de Deus. E através dessa palavra, você ser beneficiado a partir do momento em que você ouvir a palavra de Deus. E aqui, como Jesus falou em João, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creu, confie nele, não morra, não pereça, mas que tenha
a vida eterna. Você está pensando que esse sofrimento que a humanidade está passando hoje, Deus queria isso? Não. Esse não foi o mundo que Deus criou para o ser humano. Ele criou um mundo perfeito. Ele fez o homem perfeito, a mulher perfeita. Aí você vai perguntar: por que tantas pessoas deixadas, acometidas de câncer e outras coisas? Eu pergunto a você: se a enfermidade, a doença fosse de Deus, Adão já tinha nascido cego, aleijado, canceroso, paralítico, débil mental, tudo isso. Mas não. Deus queria olhar para Adão e ver a imagem dele em Adão, e a semelhança no caráter. Quando um morreu, ele perdeu tudo isso, continuou vivendo, morto. Você sabe que existe três tipos de morte, né? A morte física, que é essa quando a carne mais não sustenta mais, o espírito e a alma, ela rende e morre. Tem a morte espiritual, que é causada pelo pecado, que foi a primeira morte que entrou no homem, foi a morte espiritual, não foi a física. Adão pecou e viveu muitos e muitos anos, mas ele estava morto. Por que ele estava morto? Porque não podia ter contato com Deus. Porque antes do pecado, a palavra de Deus diz que todas as tardes Deus vinha ao jardim conversar com eles, Adão e Eva. Aquele momento prazeroso, aquela felicidade. Mas depois do pecado, a primeira coisa que aconteceu, Satanás fez Eva pecar e Adão, e agora colocou no casal um espírito imundo chamado medo. Medo menciona assim. Quando você lê as Escrituras, e Deus viu no momento em que Eva e Adão pecaram, nos diz a palavra que ele chamou pelo nome de Adão. Adão chamou por diversas vezes, e ele falou para o Senhor: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, mas tive medo. Olha, medo, e me escondi. Quantas pessoas que não lêem a Bíblia com medo da verdade? Quantas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus com medo, porque aquilo ali vai acusar ele de alguma coisa? Quantas pessoas se escondem de buscar um templo para ouvir a palavra de Deus, porque tem medo que Deus fale para ele? E Deus olhou para ele e disse: acaso você comeu da árvore que eu disse que não comesse? Aí vem a desculpa do pecado de quem erra. Ele jogou a culpa logo na mulher. A mulher que o Senhor me deu. Ele não disse: a mulher que o Senhor tirou de mim. Ele jogou, escanteou a mulher dele. A mulher que tu me desse, comeu da árvore e me deu também para comer, e eu comi. Aí foi aonde a sentença do homem aconteceu. A terra tornou-se maldita, o dia dele também. Vem as experiências que ele jamais queria ter experimentado. Ter 2 filhos, perdeu um filho, o outro tornou-se criminoso, e aí vai. Mas Deus, na sua onisciência,
Ele já tinha preparado um alvo de salvação para mim, para você, para a sua família. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ele diz: da semente da mulher, estava se referindo a Maria, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. O Senhor estava apontando lá para o Calvário, porque a derrota total e final de Satanás foi lá no Calvário. Porque se o Senhor tem resistido, não tivesse aceitado a missão e não tivesse aceitado morrer por mim e por você, Satanás não teria sido derrotado. E o Senhor disse: esse, que era se referindo a Jesus, pisará a cabeça que pisará a cabeça, e foi vencer a morte. O Senhor desmoralizou a morte. E tu ferirás um calcanhar de descendente da mulher, que é a igreja do Senhor. A igreja vive na perseguição. Eu estou falando na verdadeira igreja. Peraí, missionário, tem várias igrejas? Não. No singular, biblicamente, só existe uma igreja, uma só. Está no singular. E o Senhor falou para Pedro, lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus falou uma palavra que diz: sobre esta pedra, que pedra ele está falando? A palavra. Jesus é a palavra. Lá em João 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por ele se fez, e sem ele nada que foi feito se fez. Então o Senhor disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A palavra inferno no original quer dizer lugar de tormento, lugar de sofrimento, lugar de fogo, lugar de gemido. É isso aí. Aí nós podemos ver também o trabalhar de Deus para curar o seu povo da doença espiritual e da doença física. Está lá escrito no livro de Isaías, capítulo 61. Olha o que é que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso era Isaías profetizando, apontando para o Senhor Jesus Cristo e também para a sua igreja. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Não está falando de pobre miserável, não, pobre de espírito. E enviou a curar os quebrantados de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e pôr liberdade em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Essa profecia foi 700 anos antes do Senhor vir à terra. Aí você conta 700 anos, mais o tempo de Jesus Cristo, mais o ano atual, que essa palavra vem sendo pregada. Mas essa palavra vem sendo perseguida. Quem prega essa palavra
é discriminado, mas só é discriminado se você realmente tiver um compromisso com essa palavra, pregar a verdadeira palavra que liberta. Jesus falou lá em João 8,32, ele estava lá, que teve uma classe de pessoas que só faltaram tirar o juízo de Jesus. Quem foram eles? Quem foram essas pessoas? Vamos olhar. Era pessoa da lei? Era não. Eram os escribas, os estudantes da lei, das escrituras. Eram os fariseus. E como o mundo hoje está cheio de fariseus. Fariseu, Jesus não podia operar um milagre, que ele já estava ali criticando. Hoje é sábado, você não pode fazer isso. Se você é filho de Deus e está fazendo isso no sábado, eles faziam isso. Os saduceus, os religiosos. E Jesus estava falando lá em João 8,32, quando ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos traduzir essa palavra: conhecereis Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai te libertar. Os fariseus religiosos se irritaram com Jesus. Se você está dizendo que nós somos escravos, nós somos filhos de Abraão, nós somos ali, nós guardamos os mandamentos de Moisés e coisa e tal. Jesus disse: vocês estão falando, mas não conhecem a identidade dos pais de vocês. Vou relatar aqui a identidade dos pais de vocês. Vocês mataram os profetas, vocês perseguem os que falam de mim, que escuta a palavra minha, escuta a palavra de tudo isso. Agora eu vou esclarecer que é o pai de vocês, vou apresentar a vocês o pai de vocês. O pai de vocês é Satanás, pai da mentira, nunca se firmou na verdade, é homicídio, é mentiroso, tudo que ele fala é mentira e é próprio do que ele é. Agora você veja, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, que coisa linda o amor de Deus para com a sua geração de filhos dos dias atuais. Como eu falei aqui em Isaías, 700 anos, mas lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, o escritor sagrado diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, andou por toda parte fazendo o bem, curando os oprimidos, Satanás, limpando leprosos, porque Deus era com ele. Aí vamos olhar mais cuidado nessa trajetória. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus chama os seus apóstolos, seus pés: olha, vá por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho, aceitar o Evangelho, viver o Evangelho, será salvo. E fechando o versículo, ele diz: mas aquele que não crê será condenado. Uma vez uma pessoa disse: você não pode condenar ninguém. Eu disse: eu digo que ninguém condena não, a condenada já era, eu já era. Mas tinha uma oportunidade que alguém chegou, falou a palavra para mim. Eu ouvi a palavra, analisei e vi que realmente é a palavra que liberta. E hoje, esse ano, já fazem 55 anos de Evangelho. 55 anos de Evangelho. Você acha que nesses 55 anos de Evangelho, Satanás não tentou acabar comigo? Não
tentou acabar com a minha vida? Não tentou acabar com a minha família? Você acha que não? Agora você precisa olhar para o espelho e você dizer para você mesmo: você não tem cara de quem vai morar no inferno, não. Diga isso. Quando você se olhar no espelho, diga isso. Você não tem cara de morar no inferno, não. Você tem cara de quem vai morar no céu eternamente com o Senhor. Eu já passei por desastres com a minha família. O carro bateu frente a frente comigo, o carro não prestou para nada, só os pneus e o motor. Mas nós estamos vivos inteiros, não quebramos nada. Aconteceu outras coisas, desemprego, dificuldade. Eu sou filho natural de capitão, mas hoje o Senhor, pela misericórdia dele, me achou que eu deveria vir para cá, e não reclamo, dou glórias a Deus por isso. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, capítulo 28, versículo 20, depois da ressurreição, Jesus juntou os apóstolos: eis que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, fazer discípulos ou alunos de todas as nações. Outra coisa, você só pode ser batizado nas águas a partir do momento em que você se arrepender dos seus pecados, não importa qual tipo de pecado você fez. Importa você chegar, tomar consciência que está errado, que é um pecador que precisa de salvação. Foi isso que Pedro, no dia de Pentecostes, estava pregando a respeito da palavra de Deus, a respeito do arrependimento e tudo isso. E a palavra de Deus diz que ele pregou numa intensidade tão grande, numa unção tão poderosa do Espírito Santo, que o povo tremia de medo e de temor do que estava escutando. E eles partiram para cima dos irmãos, não para agredir os irmãos. Irmãos, que faremos nós para sermos salvos? A primeira palavra que Pedro falou para eles: que cada um de vocês se arrependam. Existe uma diferença muito grande em se arrepender e ficar traumatizado. Você fica traumatizado, aí dá uma volta: mas todo mundo faz, eu fiz. Bom, mas o arrependido, ele confessa o seu pecado e deixa. Foi o que Pedro falou: cada um de vocês se arrependa dos seus pecados, para que sejam pegos a vossos pecados e recebeis a salvação. Aí que pode ser batizado. Está vendo? Arrependimento. Aí eu pergunto a você, vamos dar uma saídazinha aqui. Eu duvido a pessoa que vem de um lamaçal, uma roupa suja de lama, cabelo sujo, corpo sujo, e agora chega num canto que alguém diz: não, chega, vem cá tomar um banho. Ele toma o banho, limpa o corpo, recebe roupa nova, perfume, corta cabelo, se alinha todo. Pergunta se ele quer voltar mais para lá. Não quer. Não quer. É isso que o Senhor faz com a pessoa que se arrepende e quer aceitar o plano de Deus. Que Ele não enviou o Filho dele aqui para destruir o mundo, não, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O mundo que a Bíblia está falando é o ser humano. É eu, você, é nós. Nós precisamos levar mais a sério. Chega mais perto da pessoa. Cada pessoa, Deus tem um plano para cada vida. Tem uns para missionários,
tem outros para os pastores, tem outras para dirigentes de círculo de oração, tem outros para evangelização, outros para distribuir literatura. Tudo isso para que o homem não se perca, mas que venha o pleno conhecimento da verdade. E outra coisa, não é trapacear Deus. Deus tinha 12 apóstolos, um era trapaceiro. Qual foi o resultado dele? Perdeu o tempo, perdeu 3 anos de prostituição, 3 anos de roubo, 3 anos de morte, 3 anos de todo tipo de desgraça, porque ele não tinha se convertido. E você pergunta, por que Jesus não disse logo que ele era? Sim, porque Jesus dá uma oportunidade ao ser humano fazer uma reflexão dele mesmo, se ele acha que deve mudar ou viver naquilo. Eu conheço muitas pessoas boas, maravilhosas, e que têm medo de enfrentar a realidade. Eu estava conversando com um cidadão hoje, e ele disse: missionário, eu acredito piamente na palavra de Deus, mas não acredito no homem. Eu digo, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, e vai do seu braço de carne a sua força. Agora acontece o seguinte: em que sentido você está falando isso? Não, pelo que nós temos. Eu digo, mas aí onde está o caso? Exatamente isso que eu falei aqui agora, eu falei para ele. E junto o negócio dele ele era o tesoureiro. Mas como é que Jesus bota um tesoureiro para tomar conta? É a mesma coisa botar o gato para tomar conta do peixe. É uma coisa. Mas ali o Senhor estava dando uma oportunidade a ele fazer a reflexão. Uma coisa que eu quero lhe dizer: Jesus não leva ninguém à força para o céu. Jesus não quer que ninguém o aceite forçadamente. Você quem tem que fazer uma reflexão, e você, nós temos que fazer uma reflexão se vale a pena eu seguir alguém que saiu do seu trono, deu a sua vida por nós, foi ferido, maltratado, espancado, morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, para que eu e você, depois que morra em Cristo, o nosso corpo possa ressuscitar. Então nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Então o Evangelho não é brincadeira. Tem muitas pessoas brincando com o Evangelho, na parte mais alta do templo, brincando com o Evangelho, enganando e sendo enganado também. O apóstolo Paulo, lá em Romano 1,10, ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Muitas pessoas vão ouvir esse vídeo, está ouvindo, vai ouvir, vai compartilhar, mas poucos vão ser os que vão analisar o que eu estou ensinando. E muitos só vão descobrir que eu falei a verdade no último dia. Mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e possa se voltar para o Senhor. Jesus não está preocupado, como eu disse no início, o que você fez ou deixou de fazer, o que está fazendo. Jesus está te convidando para uma mudança, uma transformação na sua vida. Satanás disse: olha, negócio de vestimento bom é as drogas, acaba uma centena de jovens, até adultos e outros, a mocidade chorando, gritando sem poder sair. E só pode sair, não é através de hospitais de reformação, não. Só pode se libertar disso daí
após o conhecimento da palavra de Deus. Evangelho é a única saída para qualquer pessoa. O Evangelho. Jesus fala lá em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Nós podemos ver quando Deus falou para Moisés. Ele disse: Senhor, quando eu chegar lá no Egito, o que é que eu vou dizer para o povo de Israel, para Faraó? Ele disse: é fácil, você diga lá a ele: eu sou o que sou. Está vendo? Quando ele diz isso, ele é aquilo que ele é. Ele tem um poder libertador, e com essa palavra ele foi libertou quase 6 milhões de pessoas de dentro do Egito. É prazeroso, é gostoso servir a Deus, é gostoso você estar na presença de Deus, é gostoso você ter uma certeza que mesmo que você, o seu corpo físico morra, mas a sua alma vai estar ao lado do Senhor para todos sempre. Mesmo você sabendo que seu corpo está lá, que não sabe, porque quem está lá realmente não se lembra nada daqui. Não. Porque é tanta maravilha para ele ver que ele não se lembra nem que passou por aqui. Mas a palavra de Deus fala que um dia a trombeta vai tocar e todos os túmulos que tem um corpo de um cristão, não é a alma, não é o corpo, está lá, vai ressuscitar com um corpo idêntico ao corpo que Jesus ressuscitou, um corpo glorioso, corpo que brilha, corpo espiritual. Todos. Já pensou que maravilha? Nessa hora, a nossa alma vai receber este corpo. E a Bíblia diz também que os que estiverem vivos, eles serão transformados para receber esse mesmo corpo. Aí nós vamos para a glória, passar 7 anos de festa nas bodas do Cordeiro, com Jesus Cristo, com seus antepassados que foram para a glória em Jesus, com alguém que você sente tanta saudade, depois você vai matar a saudade para a eternidade, durante a eternidade, que nunca mais vai ter separação. Sabia disso? Muitas pessoas estão perguntando: Jesus vai vir, Jesus vai vir. Jesus não vai vir. Entenda bem o que eu estou dizendo. Jesus não vai vir para esta terra suja, imunda, poluída. Ele vai ficar nas nuvens, os anjos vão tocar a trombeta, os mortos vão ouvir a voz do Senhor e receber os corpos ressuscitados. Está vendo? E aí começa a grande tribulação, pelo período de 7 anos de grande tribulação. Você está vendo o mundo como é que está, né? Parece um final de feira de peixe, né? É só catinga e sujeira. Aí o que é que acontece? Vai ficar de mal a pior, o missionário vai ficar de mal a pior, vai. Está escrito lá no Apocalipse. Leia o Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 em diante, para você ver o seguinte: o que é que vem para aquelas pessoas que renunciam o Evangelho, renunciam a palavra de Deus, renunciam a ouvir um pregador,
renuncia a receber uma visita do ministro de Deus levando a palavra para o lar. É triste. Nesses primeiros 3 anos e meio, é os 3 anos e meio do engano, onde o anticristo vai sanar tudo, vai haver mais dificuldade, uma moeda única, a marca da besta, o selo do diabo, tudo isso. Depois desses 3 anos e meio, aí vai ser derramado sobre a terra a ira de Deus sobre todas as pessoas que rejeitaram a oferta de Jesus para a sua salvação. Esta foi a palavra desta noite. Meu amigo, você que está me assistindo no seu carro, na sua granja, na sua televisão, no seu escritório, por aí, medite nisso aí. É verdade. Não pague para ver, aceite. Então, Jesus deu 1 milhão para cada um de nós. Por pior que um homem seja, uma mulher seja, dentro daquele corpo tem uma alma que é do Senhor Deus. A luta do Evangelho é para resgatar essa alma, para que ela não pereça eternamente na destruição do inferno. Para nós finalizar, havia um homem rico e um pobre. O pobre tinha aceitado Jesus e vivia servindo ao Senhor e tudo isso. Ele confiava só na riqueza dele e achava que tudo aquilo era besteira. Morreu, foi direto para o inferno. E lá, quando ele bateu no inferno, ele viu as 3 coisas, 3 presentes que recebe o desobediente: dor, consciência e lembrança. Dor, porque assim que ele bateu dentro do fogo, ele pediu água, estava se acabando no fogo. O que faz o sentimento é a alma. Lembrança, se lembrou do pai e dos irmãos que tinha aqui. Consciência, ele sabendo que foi aquilo ali, foi porque rejeitou a palavra de Deus. Então, prezado amigo, prezado ouvinte, deixe o seu like, se inscreva, nos ajude a levar essa palavra. A pessoa precisa. Jesus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo.